Bom, boa noite. Boa noite, igreja. Tá. Obrigado mais uma vez, pastor. Bom, uma alegria estar aqui diante dos irmãos, das irmãs, mais uma vez, para poder falar um pouco sobre Jesus, para podermos crescer como igreja. E aquilo que o pastor falou, e que Deus tirou meu coração de pedra e colocou um coração de carne, era exatamente a introdução que eu tinha pensado aqui para compartilhar com vocês. Noite de Páscoa, né, irmãos? Domingo de Páscoa, e várias coisas poderiam ser ditas hoje, né, como mensagem para passar para vocês. E ressurreição de Jesus, enfim, dentro desse tema aí abre-se um leque muito grande para que a gente possa trabalhar na mensagem. Mas acho que o pastor, salvo engano, ele já tinha falado que eu ia fazer essa ministração lá em janeiro. Não sei se ele vai lembrar, mas em janeiro ele já tinha dito. E eu já comecei a pensar no que eu iria falar, e eu coloquei no meu coração que eu queria falar de algo que eu vivenciei, que já aconteceu com a minha vida. Não queria trazer uma mensagem de que é algo que só de ouvir falar, né? Eu poderia falar de oração, mas sou fraco em oração. Poderia falar de jejum, sou fraco em jejum. Enfim, mas a palavra que eu quero trazer é sobre o novo nascimento. E isso, irmãos, é algo que eu experimentei e experimento todos os dias na minha vida. E isso é algo que eu tenho certeza que Deus fez na minha vida. Então é algo que eu posso testemunhar para vocês a respeito da palavra, a respeito do que Deus fez na minha vida. Então, a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem vários significados, conforme eu estava falando. Só que um deles também é um novo nascimento, porque quando Jesus ressuscita, ele nos dá a possibilidade de também ressuscitar, não para a vida eterna, mas aqui, hoje, aqui e agora. Então esse novo nascimento, ele se faz também hoje, aqui, para todos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E sobre esse texto, até depois, pensando sobre isso que eu acabei de falar, fui ler o texto base para essa ministração, pensei comigo, esse é o meu texto favorito na Bíblia. Enfim, vamos lá, está lá em João, capítulo 3, se vocês quiserem acompanhar. Encontraram, irmãos? Amém? Amém, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Amém, irmãos? Então, já de cara, o que chama a atenção, na minha tradução aqui é a NVI, Jesus, quando vai responder para Nicodemos, nessa versão fala, digo-lhe a verdade, e aí ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem algumas versões que falam, em verdade, digo-lhes. Então, quando Jesus fala isso, em verdade, e tem outras passagens na Bíblia que Jesus fala assim, que ele começa uma fala falando em verdade, é porque ele está falando, ele está querendo chamar a atenção, ele está falando, eu vou fazer muitas coisas, eu fiz muitas coisas, eu fiz muitos milagres, mas isso aqui que eu vou falar é essencial. Isso daqui que eu vou falar para ti é de suma importância. Então já começa a primeira dica, e algo que a gente tem que prestar atenção, de que a fala de Jesus, quando ele chama a atenção da gente falando em verdade, lhe digo, é que a gente deve ouvir com um pouco mais de atenção do que as demais coisas ditas e feitas por Jesus. É algo relacionado à salvação. Irmãos, e o que é o novo nascimento? Já indo, digamos assim, indo para o final, né? O que é o novo nascimento? Já para responder a pergunta. Alguém já experimentou o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Eu creio, irmãos, que o novo nascimento é uma mudança total de mentalidade. É algo que a gente não consegue explicar, porque é uma obra feita pelo Espírito Santo, que a gente não consegue por nossas forças, mas é algo que, digamos assim, é natural, porque é de dentro para fora. A partir do momento que a gente nasce de novo, a gente não precisa mais fazer força para pensar de acordo com esse novo nascimento, porque ele está aqui dentro do nosso coração, ele vem de dentro da gente. Então é uma mudança que ocorre e que, na verdade, é uma mudança de mentalidade. Quando a gente olha para trás e a gente vê que muita coisa que a gente achava que era certo estava errada, e muita coisa que a gente fazia, que a gente achava normal, era algo que não agradava a Deus, e a gente muda radicalmente. É aquilo que Paulo, um versículo que é muito dito aqui na nossa igreja, e que Paulo fala lá em Romanos 12, 2, que Paulo fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o meu segundo capítulo favorito da Bíblia. E dando uma rápida pesquisada na palavra usada nesse versículo, transformai-vos, eu fui no grego, no original da Bíblia, né? A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra transformai-vos, ela, do grego, no original, ela é grafada ou escrita, é metamorfo, o significado dela, né? E esse metamorfo, que é transformai-vos a vossa mente, ele tem a mesma raiz da palavra arrependimento, que no grego é metanoia, né? Então, essa transformação da mente, esse novo nascimento, ele tem muito a ver com o arrependimento, porque a origem da palavra, ela é a mesma. Metanoia, transformar a mente, metamorfo, né? E arrependimento, metanoia, mudar a mente. Então aqui também, fazendo um parênteses, às vezes a própria língua, né? Ela é às vezes uma barreira para a gente entender a palavra de Deus com mais profundidade. Porque, não sei se
quem está na nossa célula aí, todas as quartas-feiras lá em Santa Helena, sabe que eu já falei sobre isso, eu gosto de falar muito sobre isso, sou repetitivo, até peço desculpas, mas eu já falei sobre isso, que na minha visão, quando se falava de arrependimento, enfim, quem pregasse sobre arrependimento, eu ficava pensando, tá, mas eu sei que eu estava errado lá atrás, que hoje eu mudei de mente, que hoje meu coração foi transformado, que eu não penso mais como eu pensava antes, mas eu não fico me arrependendo. Na minha visão, esse arrependimento tinha um significado de ficar se lamuriando, ficar olhando para trás, como é que é, pastor? Ó vida, ó céus, né? Ficar aquele pesar. E não é nada disso o arrependimento. O arrependimento não é ficar olhando para trás com essa tristeza, quanta coisa que eu fiz de errado. Não é isso. O arrependimento verdadeiro é somente mudar a mente, metanoia. Isso, porque eu fiquei pensando o seguinte: tudo o que eu fiz de errado me levou a Cristo. E aqui também, quem me conhece sabe que eu falo muito disso. Deus é tão bom que usa todo o mal a nosso favor, usa o mal em favor do bem. Então tudo aquilo que eu fiz de errado lá atrás, antes de eu nascer, que eu achava que era certo, me levou a Cristo. Então eu não fico me lamentando pelas coisas que eu fiz no passado. É lógico que hoje eu não faria, mas eu creio que Deus usou o mal a favor do bem. E o verdadeiro arrependimento é reconhecer isso, é reconhecer aquilo que a gente estava fazendo de errado. E outra, só fazendo um adendo aqui também, irmãos, eu gosto também de pensar muito sobre isso. Uma barreira linguística da Bíblia é a questão do amor. Ninguém duvida que Deus é amor, e muitos usam como desculpa o amor de Deus, ou o fato de que Deus é amor, como desculpa para os seus comportamentos, porque no grego também o amor, são duas palavras que a Bíblia usa, no original grego, para o amor. Um é o amor ágape, que é o amor de pai para filho, é o amor de Deus para com nós, o amor ágape, o amor incondicional. Outro é o amor eros, que vem da onde vem a palavra erótico, que é o amor carnal, mas também mais dirigido para a paixão. Às vezes as pessoas falam que Deus é amor, que Deus aceita todo o amor, mas esquecem que o amor de Deus é um amor ágape, não é um amor eros, né? O amor eros é um amor condicional, é um amor de marido com mulher, de mulher com marido. Não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é o amor de pai para filho, de mãe para filho. É o amor incondicional, é o amor que Ele colocou no nosso coração em relação aos nossos filhos, que é muito maior em relação Ele a nós. Então, só fazendo esse parênteses, irmãos. Então, o novo nascimento, ele tem tudo a ver com o arrependimento, com a mudança de mente. E essa mudança de mente acaba, digamos assim, lançando efeitos em todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda todo o nosso relacionamento com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a sociedade, com o nosso trabalho. Tudo é mudado, tudo se faz novo. Então, esse é o novo nascimento que Jesus, melhor dizendo, estava falando para Nicodemos. E a gente pode também fazer uma analogia com o nascimento natural. Quando um bebê nasce, o bebê gerado, ele digamos assim, entre aspas, irmãos, não me levem a mal, o ser humano é o animal mais frágil que existe. Ele precisa de todo cuidado, ele precisa aprender absolutamente tudo. E o novo nascimento, quando a gente tem um novo nascimento, mesmo sendo velho, e a gente nasce de novo, a gente também precisa começar a aprender. A gente vai começar do zero nesse novo nascimento. Então, o novo nascimento, ele não é algo instantâneo, assim, aceitei Jesus e agora todos os meus pensamentos vão mudar, eu vou dar uma volta de 180 graus e tudo que eu estava fazendo eu não vou fazer mais, tudo que eu fazia de errado eu não vou fazer mais. Não é assim, é um processo.
É um processo, e a gente vai ver isso, esse processo, eu vou trazer para vocês ao longo da vida de Nicodemos. A gente vai ver que o próprio Nicodemos, ao longo da vida dele, ele foi se transformando, aos poucos, até chegar num verdadeiro adorador de Jesus. E esse processo de amadurecimento em relação ao novo nascimento está lá também, em Efésios 4, nos versos 14 a 15, que fala sobre graça e fala sobre crescimento espiritual. Fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, cresçamos. A gente nasce de novo e a gente vai crescendo, pouco a pouco. Assim como em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala. Paulo, falando do crescimento da igreja, e também se referindo a nós mesmos, fala o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa transformação, essa mudança de mente, esse arrependimento, o novo nascimento se dá de glória em glória, aos poucos, conforme a gente vai mergulhando na palavra de Deus. E também, assim como quero trazer aqui uma comparação de repente um pouco mais ousada, a própria concepção de Cristo, né? Cristo, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? E quando nós nascemos de novo, é porque nós igualmente recebemos a semente do mesmo Espírito Santo que concebeu a Jesus. Aquele mesmo Espírito Santo que concebeu Jesus, e Jesus foi crescendo, também se faz presente na nossa vida, para que a gente possa nascer de novo e ir amadurecendo. Amém, irmãos? Amém. Então vamos conhecer um pouco mais de Nicodemos, esse homem que foi à noite em segredo falar com Jesus sobre salvação. Pergunta que faço, irmãos: será que nós podemos nos identificar também como um Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem extremamente religioso e respeitado. A própria palavra fala que ele era um fariseu. Então, se ele era um fariseu, ele era conhecedor das Escrituras, profundo conhecedor das Escrituras, frequentador das sinagogas, jejuava 2 vezes por semana, no mínimo, orava no mínimo 3 vezes por dia, cumpria toda a lei, era uma pessoa de uma alta posição social. Ele era também membro do Sinédrio, como José de Arimateia, que o pastor falou aqui, que acabou cedendo o túmulo para Jesus. Nicodemos também era um membro do Sinédrio. E quem que era o Sinédrio? O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal dos judeus. Foi lá no Sinédrio que os membros mais importantes dos judeus decidiram pela crucificação de Jesus. O Sinédrio era como se fosse o tribunal de justiça. E um membro do Sinédrio era como se fosse um desembargador. Ou seja, ele era uma pessoa de uma posição social elevadíssima. E também conhecido por ser uma pessoa que tinha uma devoção religiosa. As pessoas olhavam para ele e falavam: está aí um homem de Deus. Mas no íntimo dele, ele sentia que aquilo ali não era suficiente. Frequentar a sinagoga, ou trazendo isso para os dias de hoje, frequentar a igreja, conhecer as Escrituras, orar, jejuar, ser importante aos olhos dos outros, ser um membro exemplar da igreja, tudo isso não foi e não é o suficiente para que a gente seja salvo. Tanto é que Nicodemos foi até Jesus e perguntou sobre salvação. Ele tinha dúvidas sobre a salvação dele, e ele sabia
que através das obras da lei, que nem ele mesmo, apesar de ser um fariseu, nem ele mesmo ele sabia que não conseguia cumprir, ele sabia que aquilo ali não levaria ele à salvação. Então será que hoje nós também não somos um pouco de Nicodemos? Achamos que de repente vamos à igreja, que lemos, temos o nosso devocional, tentamos ser certo aos olhos dos outros, mas será que já experimentamos o novo nascimento? Será que se a gente fosse até Jesus e fizesse a mesma pergunta de Nicodemos, será que Jesus não olharia para mim e falaria: Jorge, necessário é você nascer de novo? E por que Jesus falou isso para Nicodemos? Jesus teve a oportunidade de falar. Jesus poderia ter falado sobre o novo nascimento para Zaqueu. Falava: Zaqueu, desce aí da árvore, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. Jesus não falou isso para Zaqueu, que era um cobrador de impostos, pecador. Jesus não falou isso para a mulher samaritana, quando encontrou a mulher samaritana lá no poço, que tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, estava em pecado. Jesus não falou para a mulher samaritana: mulher samaritana, eu acho que a Bíblia não fala o nome dela, necessário vos é nascer de novo. Não, Jesus falou para alguém que estava dentro da igreja: necessário vos é nascer de novo. Então, estar dentro de uma igreja, ela às vezes não significa a salvação, não significa que estamos salvos. E lembram quando eu falei, irmãos, que eu não ficava me arrependendo, no sentido de me lamuriando, e por causa de tudo que eu fazia de errado lá atrás, porque eu falei para vocês que Deus usou aquilo para me levar até Ele. Lembra que eu falei isso? Não sei se o pastor vai lembrar. Uma vez eu fiz uma pergunta para o pastor, estou esperando a resposta até hoje, tá? Eu perguntei assim: pastor, será que, não sei se tu vai lembrar, eu perguntei: será que não é mais difícil para uma pessoa que nasce dentro da igreja, que, digamos assim, ela olha, ela sempre louvou a Deus, ela sempre cantou músicas de louvor, ela sempre teve o seu devocional, digamos assim, ela nunca idolatrou nenhuma imagem, como nosso meio gosta de se vangloriar sobre isso. Ela nunca teve assim, uma vida secular, nunca saiu, nunca bebeu. Então, a pessoa eu fico me perguntando assim: será que a pessoa que nasce dentro da igreja, e eu não posso falar por mim porque eu não nasci na igreja, será que não é mais difícil para ela reconhecer que ela precisa nascer de novo? Porque para mim, não digo que foi fácil, porque não é questão de ser fácil, porque é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito Santo. Tu olhar para trás e ver que tu estava fazendo tudo errado. Para mim, eu fico, digamos assim, não é a palavra mais correta, mas para mim foi fácil olhar para trás e ver que a partir do momento que eu conheci Jesus, que tudo que eu fazia era errado, que eu queria apenas satisfazer os desejos egoístas da minha carne. Eu vivia para isso. E hoje, depois que eu conheci Jesus, que a gente sabe que a gente tem que morrer para a carne e viver para o Espírito, ficou fácil eu olhar para trás e falar que eu estava fazendo tudo errado. Mas e quem nasce na igreja? E quem nunca teve uma vida de festa, de bebida, como foi Nicodemos? Será que às vezes não fica mais difícil? Tu lembra que eu perguntei isso para ti, pastor? Tu lembra que eu estou esperando a resposta até hoje? É verdade, é uma pergunta que fica. É lógico que tu criar uma criança desde o início, de pequena, é o melhor. É lógico que é o melhor. Mas também fica, eu me pergunto, será que isso também, às vezes, será que não pode dificultar? Lógico que a ação do Espírito Santo, quando ela arrebate na pessoa, a pessoa é uma coisa que não tem como a gente negar. Como é que é a palavra que eu queria dizer? Quando o Espírito Santo vem e a gente não consegue mais segurar.
Enfim, irmãos, eu fiquei com essa dúvida, porque para mim foi muito fácil reconhecer, não sei se foi fácil, mas eu reconheci, eu olhando para a minha vida, eu consegui, depois que eu conheci Jesus, que eu estava caminhando para cá, conheci Jesus, estou indo para o caminho errado, o caminho certo é para cá. Então, esse novo nascimento, ele aconteceu comigo. E então essa natureza do novo nascimento, e por que e qual foi a resposta depois que Jesus respondeu para Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que Nicodemos respondeu para ele? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Foi essa a resposta. O que Nicodemos não entendeu? Era irresistível a palavra. O Espírito Santo é irresistível. Quando ele bate na gente, não tem como resistir, irmãos. E foi isso que aconteceu comigo. Mas enfim, voltando para cá. Por que Nicodemos perguntou? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Vai entrar de novo no ventre da sua mãe? Qual que era a mente? O que Nicodemos não tinha entendido ainda? Nicodemos pensava apenas no nível físico, material. Nicodemos não tinha se dado conta ainda que Jesus estava falando do nível espiritual. E ele não sabia que o novo nascimento, ele tinha essa característica de transformar a nossa vida de uma maneira sobrenatural, porque a gente não consegue explicar como, porquê e nem quando. Ele não conseguia entender isso, que era algo radicalmente novo. Então, não era uma simples, como foi dito uns 2 cultos atrás, que o pastor falou sobre o odre novo, odre velho. Não é uma simples reforma daquilo que é velho. É uma mudança radicalmente nova. Tudo se faz novo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, fala: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus está falando aqui, está falando aqui realmente do novo nascimento. Tudo se faz novo, a gente tem uma visão totalmente diferente. E quando a gente fala então que a gente precisa ser um odre novo, para poder receber o vinho novo, lembra que o pastor falou, naquela oportunidade, foi nos 2, 3 cultos, é isso, né? O pastor falou o seguinte, que o papel da igreja é levar esse confronto da palavra que leva ao arrependimento da pessoa, à metanoia, né? E então, por isso que, de repente, nós, que estamos aqui na igreja, temos muita responsabilidade através do nosso testemunho. Tivemos um encontro também, 2, 3 semanas atrás, as pessoas receberam ali uma semente do Espírito Santo, e aquele Espírito Santo ali, ela acendeu na vida das pessoas, e aquilo ali está sendo como uma gestação, gestionado, para que a pessoa possa nascer de novo. Ela está recebendo o alimento de nós, através do nosso testemunho, para que possa nascer de novo. Então, o novo nascimento, ele gerou pessoas que, de repente, quem estava fora digamos assim, da igreja, e foram convidadas por essas pessoas para ir no encontro, as pessoas olharam, pô, aquela pessoa ali mudou. Realmente ela tem algo diferente para oferecer. Eu vou no encontro, eu quero sentir o que essa pessoa sente. Eu quero experimentar um pouco do que essa pessoa experimenta. Então, a nossa responsabilidade também é essa, de, através do nosso testemunho, levar outras pessoas a ter um novo nascimento, assim como nós experimentamos. E hoje, estou vendo aqui pessoas que voltaram 2, 3 semanas atrás do encontro. Vocês também, através do novo nascimento de vocês vão trazer pessoas daqui a um pouco de tempo, através do testemunho de vocês, porque vocês nasceram de novo, e vocês vão trazer pessoas através do testemunho de vocês, porque as pessoas vão olhar para vocês e ver, as pessoas estão diferentes. Esse diferente é um novo nascimento.
É um novo nascimento. E profetizo que pais, mães, irmãos, filhos também vão vir. Vão vir a nascer de novo através do testemunho de vocês. E também foi dito naquela oportunidade que a nova criatura, a pessoa que nasce de novo, ela se conhece através da obediência. A obediência que vem do novo nascimento. E essa obediência se dá de forma, como eu disse, gradual, de acordo com a proporção que a gente se oferece a mergulhar em Jesus. Quanto mais a gente se entrega, mais a gente recebe, mais a gente quer obedecer a Jesus. E essa transformação interior, ela foi profetizada, né? Foi a frase que o pastor disse no início, quando ele estava orando. Ezequiel 36, 26 é uma profecia que diz que Deus, né? Ezequiel falando de Deus, diz o seguinte: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Então, isso aqui que Ezequiel está falando também é um novo nascimento, e é uma obra misteriosa do Espírito Santo. Tanto é que naquele mesmo diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, logo depois que Nicodemos responde para ele: tá, mas como é que eu faço? Preciso entrar no ventre da minha mãe? Não, Jesus responde o seguinte: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente não sabe quando o Espírito Santo vai agir. A gente não sabe quando e nem como, de que forma ele vai agir. Existe um quê de mistério aí, mas o que importa é que o Espírito Santo, quando a gente recebe, ele age. E quanto mais a gente permite esse agir do Espírito Santo, mais a gente vai sendo transformado pelo Espírito, até chegar num completo novo nascimento, até a gente ser nova criatura. Então vamos conhecer um pouco mais dessa jornada de fé que Nicodemos teve. Falei para vocês que no final das contas a gente ia mostrar um Nicodemos totalmente diferente. Então, nessa passagem, nessa primeira conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, a gente vê que, em primeiro lugar, Nicodemos se aproxima de Jesus à noite, em segredo, com cautela, escondido. Ou seja, ele estava com medo do que os outros iam falar. Ele não queria aparecer na frente de Jesus à luz do sol, à luz do dia, para que ninguém falasse mal dele. E aí eu pergunto: será que algum de vocês também, ou só eu, foi de repente no encontro também sem falar nada para ninguém? Com medo daquilo que os outros iriam falar? Será que isso pode acontecer com a gente? Outra característica desse primeiro encontro, Nicodemos demonstra uma curiosidade, ainda que temendo a rejeição dos fariseus. Ele sente que Jesus é Deus e por isso ele se aproxima de Jesus, mas ele ainda está preso às coisas terrenas, está confuso. Jesus fala com ele e ele fica confuso sobre o novo nascimento, preso num pensamento material, físico, literal, né? Talvez como aconteceu comigo. Tudo que eu pensava que era tudo aquilo que eu aprendi, eu achava que eu fazia certo, porque era aquilo que eu tinha aprendido. Mas Jesus vem e diz que nada daquilo valia, que o que era importante era o espiritual, aquilo que está dentro de nós. E agora eu quero apresentar a segunda face de Nicodemos. Agora eu peço para vocês abrirem a Bíblia, por favor. A Bíblia nos mostra pela segunda vez a história de Nicodemos. Está lá em João 7, versos 45 até os 52, eu vou ler para vocês, irmãos. Acho que é isso aqui.
Tá lá. 45, só deixa eu ver aqui. É isso aí. Uhum. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também não foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, segunda vez que Nicodemos aparece. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para sua casa. Então, aqui temos o primeiro momento. O segundo momento de Nicodemos. Nicodemos, no primeiro momento, ele questiona Jesus. Jesus fala sobre coisas que ele não entende. Mas, eu acredito, e aqui isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, mas eu fiquei pensando sobre isso. Certamente Nicodemos ficou pensando naquilo que Jesus falou sobre ele: nascer de novo. Nascer, aquele que nasce na carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Ele ficou pensando sobre isso. E ele não viu nada que pudesse condenar as palavras de Jesus. Pelo contrário, muito provavelmente, o que ardia no coração dele era que as palavras de Jesus faziam todo sentido. Então, nesse segundo momento, Nicodemos, já mudado, ainda que um pouco pelo Espírito Santo, pelas palavras de Jesus, Nicodemos já arrisca a sua reputação por causa de Jesus. Ele já fala, ele já defende Jesus publicamente, mesmo arriscando sua reputação. E mais, olha, vê se a gente não pode mais uma vez aqui nos identificarmos com Nicodemos. Nicodemos é ridicularizado pelos seus colegas. És tu também da Galileia? Lembrando que quem era da Galileia era só a ralé de Israel, eram os mais pobres, era o pessoal que nem ligava. Ninguém ligava para Galileia, porque Galileia era o lugar mais longe que tinha de Jerusalém. Então, por isso eles ridicularizam Galileu em nome de Jesus. Eles ridicularizam Nicodemos por causa que Jesus era da Galileia, e pergunta para ele: és tu também da Galileia? Será que alguém aqui já foi ridicularizado pelo nome de Jesus? Ou será que é só comigo que acontece? Será que não podemos também nos identificar como Nicodemos, crescendo na fé? Veja que nesse segundo momento Nicodemos, mesmo ainda que com calma, com cautela, hesitante, mas a fé dele já está crescendo. E também aqui eu estava meditando nessa palavra, dando, digamos assim, uma viajada. Eu acredito que essa hesitação de Nicodemos fez com que ele perdesse uma grande oportunidade, porque se a gente pegar as características de Nicodemos, eram as mesmas características de Paulo: fariseu, temente, cumpridor das palavras, conhecedor. Inclusive Paulo não era do Sinédrio, Nicodemos era do Sinédrio, Nicodemos era um desembargador, digamos assim. Paulo não, até mesmo porque quando Paulo inicia a jornada dele, Paulo era muito mais novo. Nicodemos, creio eu, era uma pessoa de uma idade mais avançada. Mas Nicodemos tinha as mesmas características de Paulo. Nicodemos poderia ser um Paulo. E hoje a gente poderia estar falando de Nicodemos como um grande homem da fé, como um grande evangelista. Mas diferente de Paulo, que se entregou de corpo e alma para Jesus, Nicodemos foi vacilante. Nicodemos ficou com medo um pouco do que os outros iriam falar. Mas mesmo assim ele avançou, ele teve coragem. E vamos conhecer então o terceiro momento que a Bíblia nos apresenta a Nicodemos. Está lá em João 19, 38, 42. Podem abrir, irmãos?
Acharam? Amém? Uhum. Vamos lá. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, o terceiro momento que a Bíblia nos apresenta Nicodemos, a gente já vê aqui um Nicodemos praticamente transformado, totalmente transformado. Agora, Nicodemos, depois de gestionar ali, de deixar o Espírito Santo fazer com que o Espírito crescesse nele e deixar as coisas literais e da carne de lado, Nicodemos reconhece Jesus publicamente e de dia. Ele já se identifica publicamente como um seguidor de Jesus. Ele já não se esconde mais. Ele já faz isso na luz do dia. Ele já traz uma quantidade extraordinária de especiarias, reconhecendo a divindade e de que Jesus era rei. Ele abre mão de seus bens materiais, dando a honra a Jesus. Então ele entende que as questões já não são mais o que é importante já não são mais as coisas materiais, as coisas físicas. Ele entendeu que o importante é o espiritual. E entendeu também que quando Jesus falava de verdades, Jesus falava de verdades espirituais. Mas ele literalmente toca no corpo de Jesus, tornando ele cerimonialmente impuro durante a Páscoa, o que era uma coisa impensável para um judeu naquela época, tocar o corpo de um morto, ainda mais naquele contexto de Páscoa. E ele toca, porque ele entende que não é a lei que vai salvá-lo, que não é o exterior, aquilo que ele mostra, aquela religiosidade externa. Ele entende que o que vai salvá-lo é a transformação do espírito, e que o mero fato de ele tocar num corpo de um morto não vai fazer diferença para a vida espiritual dele. Ele entende isso, ele entende que Jesus falava de coisas espirituais. Então, o Nicodemos, ele é um exemplo bíblico de um novo nascimento, que começa com uma palavra, que começa com o encontro com Jesus. Depois ele acaba, de repente, remoendo aquilo que Jesus fala, e vai de glória em glória, até o reconhecimento da divindade, e de que Jesus é Deus, e que o que importa não é o exterior, não é eu ir numa igreja. Eu acho que isso é importante, não estou menosprezando, longe disso, o fato da gente ir na igreja, o fato da gente fazer um devocional, ler a Bíblia, jejuar, orar, não é isso. Mas o que salva, o que nos faz novos, é olhar para Jesus, deixar o Espírito Santo, deixar a palavra de Deus crescer dentro da gente, e não mais sermos levados pela carne, mas sim fazer com que o Espírito cresça na nossa vida. Já indo para o final, irmãos, então, as condições para esse novo nascimento. Interessante que naquele mesmo contexto de fala de Jesus com Nicodemos lá no início, Jesus fala uma coisa que parece que não faz sentido. Parece que não faz sentido. Jesus fala o seguinte, lá em João 3, não precisa abrir, está lá em 14 e 15. Jesus fala assim: e assim como Moisés, Jesus respondendo para Nicodemos naquele contexto, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus estava fazendo referência a essa passagem, que está lá em Números 21? Porque naquele contexto, o que aconteceu? Os judeus estavam caminhando pelo deserto, né? Liderados por Moisés em direção à Terra Santa, né? Em direção a Canaã.
espiritualmente, digamos assim, a um novo nascimento. E lá pelas tantas eles começaram a murmurar para Moisés: porque tirasse a gente do Egito? Lá no Egito tinha cebola, no Egito tinha azeitona, sei lá o que mais que tinha no Egito. O que tinha? Melancia. Enfim, começaram a reclamar que Moisés que eles preferiam a escravidão do Egito às bênçãos de Deus. E aí a palavra diz, lá em Números 21, a palavra diz que Deus, irado, mandou uma maldição para eles: serpentes no deserto. Tinha muitas serpentes no deserto que picavam os judeus e os judeus morriam. E aí os judeus oraram para Deus: perdoa, sabe? Agora a gente percebe que pecamos, perdoa os nossos pecados, Deus. E aí Deus fala para Moisés: então tá, então eu vou fazer, Moisés, você faz o seguinte: você levanta uma serpente no deserto, uma imagem de uma serpente, e quando a pessoa for picada pela serpente, ela vai olhar para a imagem, e a imagem vai curar essa pessoa. O olhar da imagem, a fé, na verdade, da pessoa em olhar para a imagem que iria salvar. Logicamente que a imagem não tinha poder nenhum, a imagem, ela remetia a Jesus levantado no madeiro. Lógico que era isso. Mas qual que era o contexto de Jesus? Por que Jesus falou daquilo? A picada da serpente que entrava na corrente sanguínea dos judeus representava o pecado. O pecado estava dentro de nós. E a gente reconhecendo, viu? É interessante notar que eles tiveram que reconhecer, os judeus: Deus, nós pecamos, agora nós percebemos que nós pecamos, então tenha misericórdia de nós. Aí Deus, na sua misericórdia, ele pede isso para Moisés levantar uma imagem de uma serpente para curar os judeus. Então, o contexto que Jesus está trazendo dessa passagem é que a gente precisa também reconhecer que o pecado está dentro de nós, e olharmos para Jesus, e Jesus nos livra do pecado. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para nascer de novo: reconhecer que somos pecadores. E a segunda coisa, fé em Jesus. Fé, porque logo depois da passagem de Nicodemos, está lá em João 3, 1 a 15, o versículo seguinte, o 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele já está falando: você vai nascer de novo, mas o que dá a vida eterna é a fé. A fé em Jesus nos fornece a vida eterna, um novo nascimento. E a fé, ela não é só esse conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual Nicodemos tinha. Ele tinha o conhecimento intelectual, ele sabia das profecias messiânicas que tinham no Antigo Testamento, mas o que faltava era a fé espiritual, de obedecer independentemente do que fosse, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Era dessa fé que Jesus estava falando para Nicodemos, não apenas porque ele viu os milagres, e porque Jesus não confiava nessa fé superficial. Jesus olhava para o coração. Jesus olhava para o coração e conhecia. Por isso que ele falou do novo nascimento para Nicodemos. Nicodemos, que tem que mudar o teu coração. Terceira coisa que a gente vê em Nicodemos também, que nos faz nascer de novo, foi a coragem. Coragem para se entregar para Jesus, porque não é fácil. A gente viu que Nicodemos foi escarnecido. Nicodemos arriscou sua reputação. A gente tem que ter coragem de publicamente, como fez Nicodemos, publicamente apontar para Jesus e falar: esse é o meu Deus, como fez Nicodemos, né? E, irmãos, para a gente chegar a Jesus também foi colocado na Bíblia. Eu até já falei nisso também numa célula, que lá no tabernáculo, lembra que tinha o lugar, o pátio dos gentios, tinha um lugar santo e tinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde, uma vez por ano, Deus se manifestava para o sumo sacerdote. E para chegar no Santo dos Santos, tu tinha que passar pelo lugar santo.
E o que existia no lugar santo? Existiam 3 coisas: o pão da propiciação, o candelabro com 7 velas e o altar do incenso. Então, para a pessoa chegar no Santo dos Santos, que era algo simbólico, logicamente, para a gente chegar a Deus, que estava lá no Santo dos Santos, a gente tinha que passar pelo lugar santo. Então, esse lugar santo, como eu disse, tinha esses 3 objetos. Tinha o incensário, o que é o incensário para nós hoje? É oração, é a oração. Tinha o candelabro, que iluminava o local com 7 velas. Quem que ilumina? Quem que é a luz do mundo? Jesus. E tinha o pão da proposição. O que é o pão? O que o pão significa? O alimento. E quando a gente traz isso para o mundo espiritual, como que a gente se alimenta no mundo espiritual? A palavra de Deus. Então, para eu chegar até Jesus, eu preciso olhar para Jesus, olhar para a luz, orar e ler a palavra. Aí sim eu acesso o Santo dos Santos, que é Jesus. Aí sim eu acesso ao Deus verdadeiro. Então são dicas, digamos, não é simples a gente fazer isso, mas é algo que está ali escrito na palavra, e que a gente deve praticar, porque muitas vezes a nossa fé é vacilante, a nossa carne não quer fazer com que a gente ore, não quer fazer com que a gente ajoelhe, não quer que a gente perca tempo, né, entre aspas, lendo a palavra, né, mas a gente tem que se esforçar, porque o reino de Deus é conquistado através do esforço. A palavra fala isso, nós temos que nos esforçar para fazer essas coisas, para chegar em Jesus. E por fim, irmãos, quais são os resultados do novo nascimento? Primeiro, e o mais importante de todos, nós somos justificados perante Deus, como diz o próprio Jesus, que fala lá em João 5:24. Vejam, aqui também Jesus começa, na verdade, ou seja, ele está falando, ouçam com uma atenção redobrada, com uma atenção especial. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso me lembra aquela ministração que o irmão Ivo nos trouxe, há coisa de 2 meses atrás, talvez, de sermos transportados, através do novo nascimento, do mundo das trevas para o mundo da luz. Né? Passamos da morte para a vida. Então, o resultado do novo nascimento, o melhor de todos, e o primeiro é a nossa justificação perante Deus, a nossa salvação, o recebimento da vida eterna. Mas também temos um segundo resultado, que é a nossa própria transformação, o nosso próprio agir. A gente para de agir por motivos egoísticos, por motivos carnais, e passamos a agir pelo Espírito, com uma outra mentalidade. E isso, irmãos, a gente só pode testemunhar, que eu, pelo menos, que a gente só ganha com isso, a gente é fortalecido, Deus nos dá palavras, eu já falei isso também para outros, eu não ouço audivelmente a voz de Deus, eu não tenho sonhos, eu não tenho experiências sobrenaturais, eu já falei isso aqui, mas eu sinto que Deus, às vezes, Ele me conduz por um caminho que eu sigo por aquele caminho. Quando eu olho para trás, eu penso, mais uma vez a misericórdia de Deus estava comigo, era por esse caminho mesmo, porque eu não quis seguir a minha carne, a minha intuição, mas eu segui aquela intuição que vem de dentro, que vem depois de uma oração, que tu sente que é o certo a fazer, mesmo às vezes muitas vozes querendo falar o contrário. Então essa transformação também é algo que é uma consequência do novo nascimento. A gente passa, não entende nada, irmãos. Eu gosto de dizer que no novo nascimento, até já contei uma vez aqui, assim, eu acho que tem vários testemunhos do meu novo nascimento, né? Já contei aquela questão na célula, que uma vez a gente foi fazer um aniversário surpresa para minha avó. Lembram? Quem estava nessa, né? A gente foi fazer um aniversário surpresa para minha avó, já contei isso, né? E aí a minha mãe falou: Jorge, fala que
fala para a avó, minha avó tem 94, vai fazer 95 agora. Jorge, fala para a avó que a gente vai lá na casa de uma prima nossa, é só fazer um cafezinho para ela, é aniversário dela. Quando ela falou aquilo, não foi eu, né? O Espírito Santo falou, não, na Bíblia não fala que existe a mentira inocente e a mentira que não é inocente. Nenhuma mentira vem de Deus, mesmo aquelas aparentemente inocentes. E logo já veio a voz no meu coração, não. Eu falei para minha mãe, eu não vou mentir. É uma coisa pequena, uma coisa banal, uma coisa simples, mas que eu senti que eu fui transformado naquilo. Outra coisa também, que tem a minha, digamos assim, a certeza do meu novo nascimento, é a questão da música. Irmãos, eu podia escutar qualquer música. Eu estou com 45, então a minha juventude foi ali, década de 90, anos 2000. Então cresci escutando aqueles rap americano, né, aquelas coisas de cidade grande, né? E assim, podia escutar qualquer música no rádio, menos louvor. Não, louvor era proibido. Eu pensava na minha cabeça, né? Não, louvor é coisa de igreja. O dia que eu for na igreja, daí eu escuto louvor. Aqui é para me divertir. No carro é para me divertir. Louvor não é para diversão. Eu pensava na minha ignorância assim. Hoje em dia, irmãos, eu só consigo escutar louvor. Eu só consigo escutar louvor. Sim, a Michele sabe que eu gosto de Elvis, né? Mas Elvis lá em casa, eu já escutei tanto. Não, de novo não, Jorge. De novo não. Elvis eu sou proibido lá em casa. Então como proibiram o Elvis, eu só posso escutar o louvor. Mas é uma coisa que realmente vem de dentro de mim. Vem de dentro de mim. Foi uma transformação sobrenatural, ninguém explica. Mas eu praticamente hoje só consigo escutar louvor. Não consigo escutar outro tipo de música. Quem que pode explicar isso? Se não é o agir do Espírito Santo. E por fim, irmãos, a última consequência do Novo Testamento é a frutificação. É o nosso fruto. É aquilo que o Espírito Santo age em nós. E por isso que é importante também a gente conhecer, se alimentar da palavra. Porque quais que são os frutos do Espírito? Eu não estou falando de frutificação de obras. Claro que também é importante. Tiago fala que a fé sem obras é uma fé morta. Mas eu estou falando do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Se a gente não conhece o fruto do Espírito, como que a gente vai identificar? E quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E é isso que o novo nascimento faz com nós, com cada um de nós. A gente conhecendo isso, a gente começa a caminhar em direção a esses frutos. Porque quando a gente não age de acordo com isso, logo o Espírito Santo, ele vem e a gente não se sente bem com aquilo. Opa, alguma coisa está errada, eu preciso me consertar. E logo a gente conserta. Para terminar, irmãos. Pode ser, não sei, mas pode ser que alguns que estão aqui estejam pensando, mas por que isso não aconteceu comigo? Por que alguns parecem ter recebido essa transformação, esse coração novo e eu não? O que eu quero dizer para vocês, irmãos, eu não conheço cada um de vocês, mas eu sei que Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem e quer fazer, Deus promete, é promessa de Deus, de que Ele quer fazer esse novo nascimento também em vocês. Deus é o maior interessado no novo nascimento de cada um de vocês. Tanto é que lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mateus 7:7-11 fala: pedi e dar-vos-ei, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E por fim, em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me encontrarem de todo o coração. Irmãos, pensem em Nicodemos, ele não teve uma transformação instantânea, a transformação dele foi gradual, mas quando ele entendeu, quando ele buscou de todo o coração, tudo nele foi transformado, a vontade, os objetivos da vida, a maneira de ver a vida, o propósito, o reconhecimento de Deus, tudo na vida dele foi transformado. E Deus tem uma promessa, irmãos, não é algo vão, é uma promessa para a vida de vocês, de que Ele quer fazer isso também na vida de vocês. Amém, irmãos? Amém? Então, se vocês, irmãos, querem experimentar, se alguém aqui ainda não experimentou o novo nascimento de repente, e está ouvindo essa mensagem, lá em Hebreus 3:15 fala o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, não desperdice essa oportunidade, irmãos. Ouça a voz de Cristo e decida pela transformação em sua vida. Como Nicodemos, hoje podemos começar com um primeiro passo, tímido, em direção a Jesus, mas no final seremos totalmente transformados, renovados com um novo nascimento. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai. Obrigado por ter deixado essa palavra, Senhor, aos nossos corações, Pai. Que essa palavra, ela de fato seja um alimento para transformação, não apenas da nossa alma, não apenas do nosso corpo, mas do nosso espírito. Que a partir de hoje, Pai, o espírito de cada um, incluindo eu, Pai, que ouviu essa palavra, seja transformado em direção a Ti, Pai. Que a gente transforme tudo em nossa vida, como diz a Tua palavra, Pai. Que a gente transformai a nossa mente, renovai a nossa mente, Pai, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, desça com Teu Espírito, Senhor, e conforme o vento, que a gente não sabe para onde vem e nem para onde vai, Pai, mas faça, Senhor, assopre o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um, Pai, para que a gente experimente esse novo nascimento, Senhor. É o que pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.